Salve galera, por aqui mais uma vez o professor Chagas e hoje para trazer mais uma aula, a aula da história de Goiânia, para você que vai prestar o concurso aí para a Prefeitura Municipal de Goiânia, tá certo? Mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a estar se inscrevendo. Não esquece de ativar o sininho aí para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas, de todas as notícias dos concursos que estão acontecendo tanto no Distrito Federal como em especial aqui no estado de Goiás, em Minas Gerais e atendendo a pedido agora também no estado do Tocantins. Já são 4 estados cobertos aqui pelo nosso humilde canal para ajudá-los aí na preparação para o seu cargo público. Se você já é inscrito, deixa aquele like, deixa seu comentário, que eu terei o maior prazer de respondê-lo, tá certo? Então, pessoal, vamos lá para a nossa aula da história e geografia do município de Goiânia, tá certo? Esse concurso aí que estava suspenso, mas que agora foi liberado aí um documento, eh, foi liberado aí um documento para que o concurso pudesse dar continuidade. Então, eu já estou produzindo aqui essa aula para vocês. Então, pessoal, a história de Goiânia, ela nasce na narrativa do contexto histórico do atraso para a modernidade. O atraso é representado aí pela decadência econômica e política das disputas das oligarquias regionais, em especial a família Caiado na cidade de Goiás, e a modernidade representando a política do governo Vargas, a Marcha para o Oeste, projeto de ocupação e colonização das regiões centro-oeste, oeste e norte do país, tá certo? Promovendo uma integração aí, eh, uma integração das regiões com o litoral, tá certo? E só lembrando que eu estarei produzindo aí um simulado, tá certo, galera? São 25 questões da história de Goiás, 25 questões da história de Goiânia, o valor é R$ 25, tá certo? Isso dá direito a você participar da nossa live de revisão na véspera da prova. Você vai entrar em contato aqui no WhatsApp 99406-2320, falar com a Delma e reservar o seu material, tá certo? Vai ser muito importante você estar gabaritando aí as questões em relação à história e geografia de Goiânia, tá certo? Pontos não se podem perder. Pontos podem te colocar, quanto mais pontos podem te colocar numa classificação aí muito boa, como também você errando pode te colocar bem abaixo da classificação aí que poderia te colocar dentro das vagas de ampla concorrência, tá certo? Então, galera, a ideia da transferência da capital, ela não era coisa nova na época, entendeu? Desde que o Dom Marco de Noronha, o primeiro governador de Goiás, chegou em 1749, ele já percebeu que a cidade de Goiás não apresentava ali as características essenciais para continuar sendo a capital. Então ele já cogitou essa transferência. Essa ideia também vai ser essa ideia também vai ser divulgada aí na proclamação da República, quando Goiás é quando é promulgada aí a primeira Constituição do estado de Goiás, já vem ali na Constituição também já falando dessa mudança. E aqui nós temos a cidade de Goiás, né, representando aí uma cidade colonial, na época colonial, 1749, né? Vila Boa de Goiás. E aqui nós temos Goiânia representando a modernidade, uma cidade aí construída nos moldes da arquitetura francesa, Art Deco. Estou representando toda a modernidade aí, o planejamento, e cidade de Goiás representando o atraso, como era uma narrativa da época. Mas a cidade de Goiás também, ela vai perder a sua hegemonia econômica, né, à exceção de cidades do sul aí do estado,
envolvidas com a criação de gado e agricultura, essas cidades passaram a ter mais importância do que a própria capital, né, a cidade de Goiás, antiga Vila Boa. Mas essa mudança só vai ocorrer durante a durante o governo Vargas, né, com a Revolução de 30. Professor, o que é a Revolução de 30? A Revolução de 30 foi um movimento armado, liderado aí pelos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, que depois o presidente Washington Luiz, naquela ocasião, vai surgir aí a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Vai ser em decorrência do rompimento do acordo de sucessão presidencial que acontecia, essa alternância de poder entre Minas Gerais e São Paulo, a política conhecida como café com leite. Na época, então, o presidente Washington Luiz teria que indicar o seu sucessor. No caso, seria a vez de ser um mineiro, que seria o presidente da província de Minas Gerais, né, do estado de Minas. Nessa época, os governadores não eram conhecidos por governadores, como hoje nós chamamos, mas eram presidente de província. Foi com Getúlio Vargas que ele falou: presidente só existe um, presidente da República, esses outros serão governadores. Então, em vez de Washington Luiz indicar o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada para a presidência da República, ele vai escolher outro paulista, Júlio Prestes, que vai concorrer à presidência, vai acabar sendo eleito, mas não vai sentar na cadeira presidencial, porque esse movimento armado aí, encabeçado por Minas Gerais, São Paulo e Paraíba, né, vão depor o presidente Washington Luiz e levantar no seu lugar Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, a era Vargas, ela durou 15 anos. Esse período foi dividido em 3 outros períodos que nós conhecemos na história, chamado o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Então, Getúlio Vargas, quando os tenentes que foram presos naquela revolução tenentista, né, eles vão se juntarem com vários segmentos aí e derrubar o governo de Washington Luiz, e então eles vão criar uma junta governamental e colocar Getúlio Vargas como presidente provisório. Esse período era, então, para que Getúlio Vargas promulgasse uma nova Constituição e, em seguida, realizasse as eleições. Getúlio Vargas vai ficar postergando no cargo, demorar bastante tempo, até que em 1932 vai acontecer a Revolução Constitucionalista. Os paulistas, inconformados aí com a eleição de Getúlio Vargas e com a demora para que ele convocasse as novas eleições, vão promover aí uma guerra civil no país aí. Então, vai haver bastantes combates aí entre as forças do governo contra os paulistas e, por fim, as tropas do governo vão sair vencedoras e eles vão se render, e logo em seguida Getúlio Vargas vai convocar uma constituinte e, em seguida, promulgar a nova Constituição, e depois a Constituinte vai o eleger presidente do Brasil. Aí então esse é o governo provisório, de 1930 a 1934. Por que, galera, que eu estou falando isso tudo? Para que vocês possam se situar no contexto histórico, senão vai ficar difícil para vocês entenderem o que estava se passando naquela época e o que resultou na mudança da capital, de cidade de Goiás para Goiânia. Então, em 1934, Getúlio Vargas é eleito, ele vai ficar até então 1937, então vai surgir aí 2 movimentos, a Intentona Comunista e a Ação os integralistas, né, que vão promover aí 2 ataques aí para tentar dar um golpe de Estado, e Getúlio Vargas vai decretar o estado de sítio e
instituir a ditadura aí, que vai de 1937 a 1945, considerado aí o Estado Novo. O governo do Getúlio Vargas, vai ser marcado pela oposição às oligarquias, né, às famílias dos coronéis que dominavam todo o Brasil aí. Então, Getúlio Vargas vai nomear interventores nos estados, ele vai destituir, vai fechar o Congresso, vai fechar as casas legislativas e vai também, destituir todos os governadores e vai nomear os interventores nos estados. Aqui em Goiás vai ser nomeado a pessoa de Pedro Ludovico Teixeira. Em Goiás, né, ele foi nomeado, ele é Pedro Ludovico Teixeira, ele foi um político que também havia lutado na Revolução de 1930. Ele também vai se opor fortemente contra as oligarquias goianas, as oligarquias goianas, aos Fleury, os Bulhões, em especial os Caiados, na cidade de Goiás. E aí ele vai decidir mudar a capital do estado, da cidade de Goiás, para outra localidade. Claro que vai haver aí muita oposição, né? Os grupos poderosos aí que dominavam a cidade não vão querer perder o seu poder e perder a importância da cidade. E movidos aí pelo movimento Marcha para o Oeste, Pedro Ludovico vai então convencer a Getúlio Vargas da importância de transferir a capital da cidade de Goiás para Goiânia, e Getúlio Vargas, então, movido aí pela Marcha para o Oeste, vai os outros políticos diziam que era só gasto de dinheiro, que não tinha importância isso, mas aí Getúlio Vargas vai acreditar na proposta de Pedro Ludovico e financiar todos os recursos aí necessários para a transferência da capital. Em 1932, vai instituir a comissão presidida aí por Dom Emanuel Gomes de Oliveira para discutir e escolher o local da mudança, né? Da mudança da capital. Dom Emanuel Gomes de Oliveira era um bispo do estado de Goiás e adversário político de Pedro Ludovico. Os dois eram apoiados por Vargas, porém havia uma disputa entre eles, né? Dom Emanuel tinha pretensões políticas também de se tornar governador aqui no estado de Goiás. E em janeiro de 1933, a comissão instituída por Pedro Ludovico, ela procede à realização de estudos das condições topográficas, hidrológicas e climáticas das localidades de Bonfim, que é a atual Silvânia, de Pires do Rio, atual Vila de Erigeneu Teixeira, em Orizona, e Campinas, atual bairro de Campinas. O relatório final apresentado a Pedro Ludovico indicou aí uma fazenda localizada nas proximidades do povoado de Campinas. Foi como local ideal para a construção. Então, essa comissão, Pedro Ludovico, por ter mais influência política, conseguiu aí os votos necessários para que para que a cidade fosse construída no local onde ele queria, longe das cidades de Goiás, e que o Dom Emanuel ele queria que fosse em Silvânia, que era a cidade dele, né, a cidade do Dom Emanuel. E Pedro Ludovico via isso como continuar mais do mesmo, porque ele ia transferir a capital da cidade de Goiás das oligarquias dos Caiados para continuar no poder do Dom Emanuel, Então, ele vai reunir aí toda a sua influência e a comissão vai acabar indicando aí a cidade de Campinas. Nós temos aqui a planta da cidade de Goiás, nós temos aqui a planta de Goiânia, né, toda arquitetada, planejada, tudo conforme Pedro Ludovico queria, né? Em 6 de julho do mesmo ano, Pedro Ludovico assinou aí um decreto encarregando o arquiteto e urbanista Atílio Correia Lima,
da elaboração do projeto da nova capital em estilo Art Deco. A Art Deco é um movimento que surgiu na Europa, em especial na França, em 1910, antes da Primeira Guerra Mundial. Era um movimento artístico, arquitetônico e vários outros segmentos aí, né, baseado nessa Art Deco, que é uma forma de um um estilo futurista com construções mais esquecendo aquele modelo mais, dórico, jônico, mas um modelo moderno. Então, Goiânia vai ser construída nesse contexto. Aqui nós temos o mito religioso que vai dizer que Goiânia foi construída sobre a imagem de Nossa Senhora de Aparecida, né, se vocês olharem bem, mas nunca foi, provado que isso realmente aconteceu, é só uma coincidência mesmo. Que nós temos o centro administrativo, onde vai estar o governo, o Palácio do Governo do Estado, vai estar também a prefeitura, a as casas legislativas, a igreja e assim por diante. Aqui nós temos a Avenida Anhanguera, temos o monumento do Anhanguera, temos, as avenidas, Anhangueras e tudo arquitetado aqui conforme planejado. Então vai haver um concurso cultural, né, o Jornal Social vai pegar 2 nomes aí, né, pegar Petrônia e Goiânia. Petrônia seria um nome em homenagem a Pedro Ludovico e Goiânia diz que surgiu do nome de uma poesia que um poeta goiano tinha feito, e eles pegaram esse nome. Então, o primeiro nome escolhido aí foi, o primeiro nome ele foi aí escolhido por 68 leitores do jornal, enquanto que Goiânia ela só obteve 10 votos. Há uma controvérsia, no Wikipédia está falando 100 votos, e vários números, mas o número correto que nós vamos usar é o que está no site da prefeitura e no site do IBGE. Então, se cair uma questão falando sobre os votos, sobre o batismo cultural da capital, sobre esse nome da capital, vocês vão responder 68 votos e 10, 68 a 10. Petrônia obteve 68 votos, enquanto Goiânia 10 votos. Mas Pedro Ludovico, ele nunca revelou os motivos a qual escolheu aí a cidade de Goiânia, o nome Goiânia, e pelo decreto aí de 2 de agosto de 1935, ele formalizou o nome da capital e aí houve já a transferência, né, de fato, porque antigamente só estava acontecendo, era só um projeto. Goiânia, ela inicialmente ela foi arquitetada para 50.000 habitantes, tá certo? Eh, mas Goiânia ela experimentou aí um crescimento moderado até 1935. Ah, só lembrando, galera, o batismo cultural da cidade ela só vai acontecer depois, tá certo? Nesse decreto aqui, nesse decreto que eu falei anteriormente, o Pedro Ludovico só vai formalizar o nome da cidade. O batismo cultural vai acontecer posteriormente, tá certo? Que a gente vai ver mais para frente. Então, Goiânia, como eu falei, tinha sido projetada para 50.000 habitantes até aquele momento, ela obteve um crescimento moderado até 1955, e aí uma série de fatores, como a chegada da estrada de ferro em 1951, a retomada da política de interiorização, de Getúlio Vargas, conforme agora quando ele foi eleito pelo voto popular de 1951 a 1954, a inauguração da usina do Rochedo em 1955 e também a construção de Brasília de 1954 a 1960. Nessa época já habitava 150.000 pessoas a capital, em 65. Apenas uma década, apenas
Apenas da década de 60, Goiânia ganhou cerca de na década de 60, Goiânia ganhou cerca de 125 novos bairros. Tudo isso exigia aí uma infraestrutura, energia, transporte e escolas. Então, galera, essa aqui foi a parte histórica. Agora nós vamos passar para a geografia do estado para a geografia aí da cidade de Goiânia, né. Goiânia é a capital do Goiânia é a capital do estado, né, o 12º estado aí mais populoso do Brasil, nas proximidades aí dos paralelos, aí vocês leiam aqui, façam print. A área da cidade ela é controversa, né? Ela varia aí conforme os dados, né? O site da prefeitura vai dizer que é 739 e o do IBGE é 728 mil quilômetros quadrados. Então, vamos responder aí. Se cair uma questão, essa questão vai ser passiva de recurso, né, de anulação, porque há uma contradição aí entre o número preciso. Os municípios aí que fazem limites com Goiânia são, só lembrando que os países eles fazem fronteira uns com os outros, os estados fazem divisa e os municípios fazem limites uns com os outros. Então esses municípios que fazem limites aí da cidade de Goiânia, né, são Abadia de Goiás, Aragoiânia, Aparecida de Goiânia, Bonfinópolis, Goianápolis, Goianira, Nerópolis, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo e Trindade. Esse aqui, galera, eu peço bastante que vocês decorem, porque já foi alvo várias questões, já várias vezes essa parte aí dos limites do município é alvo direto de questão de prova. Então, já tome nota aí dessas cidades, tá certo? Para que você possa aí se responder uma eventual questão. Na relação à geologia e à hidrologia, Goiânia é uma região de desdobramentos formados aí no período neoproterozoico, né, cujo relevo do local é composto por planaltos com pequenas declives, o que dá ao território paisagens aplanadas, né. O solo da cidade é do tipo terra roxa, geomorfologicamente geomorfologicamente, Goiânia está dividida em 5 categorias: em planaltos dissecados de Goiânia, chapadões de Goiânia, o planalto embutido de Goiânia, terraços e planícies da bacia do rio Meia Pontes e os fundos dos vales. As características geomorfológicas de tais categorias, elas contribuem para que Goiânia tenha uma topografia relativamente aplanada, apresentando poucos declives, onde os maiores se localizam em locais isolados, com erosões próximos aos cursos d'água e vales, né? Tais declives fizeram com que Goiânia tivesse uma altitude baixa em relação às cidades vizinhas, se tornando um degrau em pleno planalto. Então tomem nota também aí dessa parte geológica. E agora nós vamos falar sobre do ponto de vista hidrográfico, né? Goiânia, sua região metropolitana, ela se localiza numa região onde há 22 subbacias hidrográficas, as quais elas desaguam nos ribeirões Anicuns, Dourados e João Leite. Todas essas subbacias ela pertence à hidrografia do rio Meia Ponte. Esse é o único rio aí que passa nas proximidades de Goiânia. Ele é afluente direto do rio Paranaíba. Hidrograficamente, Goiânia ela possui 85 cursos d'água, dos quais 85 são córregos, 4 ribeirões e o único rio, né, o rio Meia Ponte.
Desde a sua fundação, a cidade teve um crescimento populacional desordenado, que trouxe problemas ambientais, com destaque para as erosões, principalmente a fluvial, que vem comprometendo aí a qualidade dos cursos d'água. Goiânia, ela, como a gente viu anteriormente, ela possui uma altitude baixa em relação ao nível do mar, então ela possui uma altitude de 749 metros em relação ao nível do mar. Eh, Sobre a ecologia, né, e meio ambiente, Goiânia, ela está localizada no Cerrado, né, em pleno Cerrado, um dos biomas mais devastados do Brasil. A cidade e sua região metropolitana fazem parte de uma das regiões de Goiás de menor preservação da sua vegetação original. Além disso, o município ele tem sofrido um aumento na poluição do ar, diretamente relacionado à queima dos combustíveis fósseis pelos automóveis. Segundo dados aqui, em 2007, a qualidade do ar de Goiânia foi considerado por uma pesquisa muito ruim, a qualidade do ar, enquanto o padrão do Conselho Nacional de Meio Ambiente é de 160 miligramas cúbicos por emissões de ano, a capital Goiânia é de 245 miligramas cúbicos, né? Então, a proximidade às cidades como São Paulo tem um, uma, um número bem parecido, né? De acordo com o levantamento promovido aí pela UFG em 2016, Goiânia perdeu metade de suas áreas verdes entre os anos de 1986 e 1910. Essa é a parte do meio ambiente. Já o clima, né, em Goiânia predomina o clima tropical. Ela tem uma estação seca, né, uma classe típico do estado de Goiás e da maior parte do centro-oeste brasileiro, com duas estações bem definidas, uma chuvosa de outubro a abril e outra seca de maio a outubro. Aí tem aqui mais dados, vocês printem aqui o slide e tomem nota. Quanto à demografia, né, a população do município está estimada, estava estimada aí em 1º de julho de 2021, de acordo com o IBGE, eram de 1.555.626 habitantes, sendo aí o município mais populoso do estado e o 12º e o 11º no Brasil. O principal motivo para a grande população está na proximidade aí, de Goiânia com Brasília, que impulsionou aí o crescimento do município e a região entre ele e a capital federal, tornando aí o eixo Goiânia-Brasília o terceiro maior aglomerado populacional do país, reunindo cerca de 9 milhões de pessoas, segundo dados de 2011. A região metropolitana de Goiás era, em 2016, a 13ª maior aglomeração urbana do Brasil, com uma população aí de 2.458.504 habitantes. Apresentava em 2011 uma densidade populacional, ou seja, a quantidade de pessoas vivendo em determinado por quilômetros quadrados de 1,782 habitantes por quilômetro quadrado, a maior do estado. Aqui nós temos uma tabela aqui do crescimento desde 1940, né, até os dias atuais, até 2018. Nós temos aqui os maiores picos de crescimento foi em 1960 e 1970. Houve aí um grande pico na população aí, no crescimento populacional. A desigualdade social, segundo dados aí do IBGE em 2011, Goiânia ela possui 7 aglomerados subnormais. Só lembrando que aqui em Goiânia não se usa o termo favela, né? As autoridades aqui não gostam muito, então existem esses
essas anomalias, né, esses bairros da periferia aí, mas que não são considerados favelas, né. Segundo aqui, a pesquisa diz que é uma espécie de mascaramento. Esses aglomerados são o Emílio Póvoa, o Quebra-Caixote, a Rocinha, a primeira e a segunda etapa do Jardim Botânico, a área 1 do Jardim Goiás e uma invasão numa parte do Jardim Guanabara, e somava uma população de 3.495 pessoas em 1.060 domicílios ali, né? Como nós vemos aqui a imagem da Goiânia, a cidade de Goiânia, e aqui o bairro periférico aí, a favela dos Trilhos, a invasão de Goiânia em 2009. A região metropolitana, né, um imenso o que que é a região metropolitana? É um imenso processo de cornubação. A cornubação é quando as cidades vão crescendo, crescendo, que já não dá mais para, a olho nu você dizer qual cidade é quem, entendeu? Fica ali somente pelos limites, estabelecido graficamente, que você vai saber aonde é a divisa de uma ci aonde é o limite de uma cidade com outra. Então a chamada Grande Goiânia, vem criando uma metrópole, cujo centro está em Goiânia, né, ela atinge aí os municípios de Abadia de Goiás, Aparecida de Goiás, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brasabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianópolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Teresópolis e Trindade. A região de Goiânia ela foi criada em 1999 e atualmente ela é constituída por 20 municípios, a 10ª maior aglomeração urbana do Brasil, com cerca aí de 2.266.134 habitantes. Em relação a etnias e imigração, Goiânia é uma cidade multirracial, é fruto de intensa migração. O seu povoamento tem ligação íntima com o povoamento do interior, do centro-oeste brasileiro. De forma gradual, principalmente os migrantes atraídos, do interior goiano, além de outras regiões de outros estados do Brasil, vieram pessoas de diversas origens, que contribuiu para que a cidade tivesse uma população miscigenada, né, composta predominantemente de brancos e pardos. Segundo o censo de 2010, em pesquisa de autodeclaração, a população de Goiânia é composta por 48% de negros ou de brancos, 48% de brancos, 44% de pardos, 5,68% de pretos, 0,16% de indígenas e amarelos 1,68%. Segundo a relação, em relação a outro censo realizado em 2000, houve uma diminuição de brancos e indígenas e um aumento de pardos e pretos e amarelos. Inicialmente, Goiânia ela foi povoada por migrantes oriundos do interior de Goiás. Sua criação foi decisiva para o crescimento populacional do estado, já que Vila Boa, a antiga capital, apresentava sinal de decadência populacional e era considerado um retrocesso para o estado. A fundação da atual capital Goiânia é considerada um fato de sucesso no povoamento do interior brasileiro. Hoje a população não oriunda de Goiânia é predominantemente de Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Maranhão, São Paulo e Pará, respectivamente. Aqui nós temos uma foto aqui
de uma aula, né, onde tem os jovens de várias etnias que formam aí a miscigenação étnica de Goiás, estudantes, em uma aula de programação e robótica. Sobre a religião, como a variedade religiosa em Goiás são as diversas manifestações de gênero presente na cidade, né, nós temos aqui o catolicismo romano como sendo a maior vertente da religião aqui no estado de Goiás, né, o cristianismo. Em segundo lugar, tem o protestantismo. As pessoas que se declararam sem religião são 9,11%, os espíritas 4,29%, testemunha de Jeová e outras religiões. Então, esse é o mapa da religião, em Goiás, predominantemente católico, com uma parcela também significativa de protestantes. As subdivisões, né, das administrações regionais. A Goiânia, ela foi dividida aí em 7 regiões, né? A região centro, a região sul, sudeste, leste, noroeste, norte, oeste e a grande Goiânia, né? Aí aqui nós temos o percentual de pessoas que habitam aí essas regiões, com os dados do censo brasileiro em 2010, Goiânia ela tinha 641 bairros regularizados em Goiânia. Aí você fala, professor, mas por que os dados ainda são de 2010? Porque nós só podemos usar os dados oficiais do IBGE, do censo. Como o censo seria agora em 2020, mas em decorrência aí da pandemia, não pôde haver o novo recenseamento. Então, esses dados ainda estão sendo usados, mas mudaram bastante, tá certo, galera? Mas para efeito de prova, nós só temos que usar esses dados de 2010, do censo de 2010. E alguns censos que eu fui falando no decorrer de 2008, de 2018, de 2020, quando houver a fonte falando, é porque houve uma espécie de recenseamento, mas quando eu falar só esse dado, é porque não houve um novo recenseamento em determinadas áreas, como economia, como etnias e assim por diante. Os que eu falar 2018, 2020, é porque houve, mas algumas áreas não houve esse recenseamento. No que diz a economia de Goiás, né, os principais números aí da economia, né, nós temos a administração pública com 27,81%, nós temos aí também a comércio atacadista e varejista, administração e serviço de suporte, construção civil, educação, serviço e assim por diante. Esse é o mapa da economia goiana, que a economia ela é considerada a 22ª cidade mais rica do Brasil e a 14ª entre as capitais brasileiras. E a primeira aqui no estado, segundo os dados da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, a CEPLAN, em 2008 o PIB somou aí 19 bilhões e 450 milhões de reais, né? O que equivale a aproximadamente 25% de toda a produção de bens e serviços do estado. A região metropolitana possui um PIB aí de aproximadamente 31,29 bilhões, né? O que corresponde aí a 38,61% de todo o PIB goiano. Então, todas essas cidades aí, só Goiânia sozinha tem um PIB de 25, tem um PIB aí de 19 bilhões, quanto que
a região metropolitana tem um PIB, somando tudo, de 31 bilhões. Eh, a economia goiana até a década de 70 ela era baseada principalmente no setor primário. Professor, o que é o setor primário? O setor primário é aquele de produção de matéria-prima, que no estado a agricultura, a agropecuária, eh, né, a criação de gado, a plantação, então era. Só que aí esse número, vai se tornar inexpressivo, né, vão vir outros tipos aí eh, outros tipos de produção que vai, tornar com que esse modelo se torne arcaico. Nós temos aqui, eh, o setor secundário, né, que o setor secundário é da indústria e da agroindústria, que é o processamento da matéria-prima, que vai estar aí em segundo lugar. eh Goiânia ela se destaca aí pelas indústrias farmacêuticas, a confecção e a alimentação, né. Existe aí uns polos, eh, entre Goiânia e Anápolis aí de empresas farmacêuticas. Aí vocês printem aqui o slide e tomem nota desses dados aí, que geralmente pode cair uma questão de prova. Só lembrando, galera, que as questões de prova da UFG, elas são as questões mais elaboradas, elas não vão pegar simplesmente uma questão objetiva, simplesmente fazer uma pergunta. Elas vão dar para vocês um dado e desse dado, né, que pode ser uma reportagem, uma matéria de jornal, pode ser um dado de um livro, e extrair a questão desse, eh, desse material, tá certo? Eu vou fazer algumas questões nesse simulado desse modelo e também vou fazer as questões objetivas, aquela que faz só a pergunta para ver se você sabe qual que é o número ou a informação precisa, tá certo? Mas as informações da UFG, elas são bem mais elaboradas. E nós temos aqui eh, a principal característica da economia goiana é o terceiro setor, que é o setor terciário, que é a economia que representa aí 80% da economia do município, com destaque aí para que o terceiro setor é o setor de serviços, né, prestação de serviços, dos mais variados tipos, né, desde da serviço de saúde, atividades imobiliárias e até a própria administração pública. E Goiânia, ela está entre as capitais que mais geram emprego no Brasil. Na política, né, desde a fundação da cidade até o golpe de 64, a cena política goianiense foi dominada aí pelo Partido Social Democrático, o PSD. Durante a ditadura aí de 1964 a 85, os prefeitos de capitais e cidades consideradas estratégicas, elas passaram a ser nomeados pelos governadores, o que tornou aí a Aliança Renovada Nacional, a ARENA, o partido oficial do regime, predominantemente na política goiana e todas as capitais. Naquele período após a redemocratização, a cena política ficou polarizada entre o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, e o Partido dos Trabalhadores. O PMDB conquistou 4 mandatos e os 3 últimos, conquistou 4 mandatos. E os últimos 3, apesar de o PMDB conquistou 4 mandatos e os últimos 3. Apesar disso, o Partido da Social Democracia, o PSDB, conseguiu conquistar um único mandato, né, o PSDB. Durante o período aí da nova não, espera aí, vamos entender direito aqui, né. O PSDB, ele vai conquistar aí 4 mandatos, e o
PT, né, o Partido dos Trabalhadores, os 3 últimos até então, quando foi escrito essa matéria aqui, esse dado. O partido do PSDB vai conseguir aí um único mandato, tá certo? Esses são os dados aí da política em Goiás, para os prefeitos. Nós temos aqui ainda continuando no âmbito da política, né? O poder executivo da cidade de Goiânia é representado aí pelo prefeito e seu gabinete de secretário, em observância aí o disposto na Constituição Federal, e da lei orgânica. Já o poder legislativo é representado pela Câmara Municipal. É composta por 35 vereadores eleitos para cargos de 4 anos, tá certo, galera? Presta atenção aí, o poder legislativo e o poder executivo. Aí você pergunta, professor, e o poder judiciário? Meu amigo, minha amiga, como eu já falei nas nossas aulas de lei orgânica, município não tem poder judiciário, tá certo? O poder judiciário que tem na cidade é o poder judiciário do estado. O poder, eh, o o o município não possui poder judiciário, tá certo? Eh Sobre a estrutura urbana, né, nós temos aqui os dados da saúde, em especial aí a taxa de mortalidade infantil na cidade é de 12,16 para cada 1.000 nascidos vivos, né, uma taxa aí bem baixa, né, os números da mortalidade. Ao vocês printem aí, deem mais uma lida. Eh Sobre a educação, Goiânia também tem um sistema de ensino primário e secundário, né, público e privado, uma variedade aí de profissionais de escolas técnicas. Em 2010 havia, na cidade cerca de 527 estabelecimentos de ensino fundamental e 159 escolas de ensino médio. Então esses dados aí vocês também deem uma lida aqui, peguem nota de tudo que está nesse print que pode cair aí, principalmente para quem vai prestar para professor, pode cair uma questão. Nós temos aqui as fotos, da reitoria da Universidade Federal de Goiás e também, do Instituto Federal de Goiás, no centro-oeste de Goiânia. Sobre a segurança pública, né, como eu falei, a segurança pública é mantida aí pelas polícias militares, que faz as rondas ostensivas. Nós temos a polícia judiciária, a polícia civil, que faz as investigações e faz as investigações. E nós temos o corpo de bombeiro militar, que cuida da defesa civil e de incêndios e outras. E nós temos também a Guarda Metropolitana Civil de Goiânia, inclusive eu farei uma aula da história também de Goiânia para o concurso, da Guarda Civil Metropolitana e também do SMT, né, da Secretaria, de Trânsito aí, que vai também ter 2 concursos aí, para a Guarda Municipal e para a Secretaria de Trânsito aí, para agente de trânsito. Eu estarei fazendo essas aulas. E nós temos aqui a quem cuida aí da organização viária, que é o SMT, tá certo? São as forças de seguranças aí de Goiânia. Sobre a habitação e comunicação, né, o IBGE, segundo o IBGE, em 2010, a cidade tinha 422.710 domicílio entre apartamentos, casas e cômodos. Aí aqui nós temos alguns dados sobre o saneamento, né, a Saneago, sobre a Enel, né, a distribuidora de água e a distribuidora de energia. Nós temos falando sobre os jornais, as emissoras de rádio e assim por diante. No transporte, nós temos aí vários tipos de transporte, que vai desde o transporte coletivo de ônibus ao transporte interestadual. Também temos o BRT, né, o que faz aí o eixo Anhanguera a em Goiânia, né, o BRT, e temos também o Aeroporto Internacional de Goiânia, que fazem voos nacionais e também internacionais.
Esses são os meios de transportes aí. O setor de transporte é administrado aí pela Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidades, exceto o transporte aéreo, tá? Esse aí é outra órgão que regulariza, tá certo? Mas o trânsito coletivo, o transporte coletivo, o terminal rodoviário e o BRT é administrado aí pela CMT. Nós temos aqui sobre a cultura, né? O responsável aí pelo setor cultural da Prefeitura de Goiânia é a Secretaria Municipal de Cultura, que tem como objetivo planejar e executar a política cultural do município, por meio de elaborações de programas, projetos e atividades que visam o desenvolvimento cultural. Nós temos também a Academia Goianiense de Letras, que teve aí como primeiro presidente o Emídio Brasileiro, né? Representante aí dos principais escritores goianos. Atualmente a Secult é composta por 6 unidades culturais. Nós temos aqui alguns artistas goianienses, né, como Léo Jaimes. Nós temos aqui diversos artistas goianienses, como Léo Jaime, Carlinhos Veiga, a dupla sertaneja Bruno e Marrone. Nós temos a banda goiana também, goianiense, Pedra Letícia, o Mr. Jim, né? Bandas de pop rock goiano e música sertaneja, música popular e também rock and roll nacional. Sobre o patrimônio histórico e arquitetônico, nós temos aqui o Centro Cultural Oscar Niemeyer, nós temos o Museu Pedro Ludovico, né, a casa do Pedro Ludovico, que virou um museu, né, foi tombado aí pelo patrimônio histórico na cidade. Temos o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, temos o Monumento à Paz Mundial, e aqui nós temos o Monumento às Três Raças, né? O Monumento às Três Raças, que está ali na Praça Cívica de Goiânia, né? Esse monumento aqui refere-se à construção da identidade nacional aí formada pelo emigrante, pelo bandeirante, pelo índio e pelo negro, né? Que formaram a identidade e a cultura goiana, né? Aí esse monumento, o significado. E vocês prestem atenção nesses monumentos aí, porque pode cair. No último concurso agora, no processo seletivo de Lusiânia, caiu um concurso sobre esse monumento às três raças, tá certo? Foi uma questão bastante difícil, então vocês pesquisem sobre esses monumentos, façam aí uma pesquisa mais refinada sobre isso, porque aqui senão o vídeo ia ficar muito grande, mas todo esse estudo precisa ser complementado, não basta só assistir aqui a videoaula, mas vocês continuem, isso é só uma introdução à história de Goiás, de Goiânia, tá certo? O vídeo ele tá ficando um pouco longo, mas se você pode assistir pausadamente, um pouco, depois outro, ou colocar na velocidade 2, ali no YouTube tem uma engrenagemzinha, você vai lá e aumenta a velocidade e você assiste aí numa velocidade maior, para ser mais rápido. Aqui nós temos sobre a culinária goiana, né, que ela possui aí forte ligação com as cozinhas mineiras e baiana, né, o uso do piqui, da guariroba, são comuns no arroz e aqui por diante. Aí vocês leiam aqui, principalmente você que não é de Goiânia e não é de Goiás, vai fazer a prova aqui, é imprescindível que você leia sobre a culinária goiana. Aqui nós temos a foto do empadão goiano, um dos mais apreciados pratos da culinária goiana. Sobre o esporte, né? Aqui nós temos o estádio Serra Dourada, o principal estádio de Goiânia. Aqui fala sobre os times, né? O Goiás, o Vila Nova, o Atlético Goianiense.
e assim por diante. Também vocês dêem uma lida aí sobre o esporte. E galera, todos esses dados aqui, eles foram retirados aqui do site, desses sites aqui, todas as informações, né, do site da prefeitura de Goiânia, do Wikipédia e do IBGE, tá certo? Só lembrando que os dados oficiais são do IBGE e do site da prefeitura. O Wikipédia, a gente usa como fonte, mas ele não é totalmente confiável, tá certo? E é isso aí, galera. Sucesso na prova, boa sorte, que Deus abençoe cada um de vocês. E se você gostou aí da nossa aula, já deixa aquele like, deixa seu comentário, que eu terei o maior prazer de respondê-lo, tá certo? Eu sei que a aula ficou longa, mas aí você vai lá, aumenta a velocidade para você assistir, porque são informações importantíssimas aí para você estar gabaritando aí a prova de História e Geografia do município de Goiânia. Um abraço do professor Chagas, fiquem todos com Deus. Valeu!